Olá, estudantes do Paraná! Hoje vamos mais uma aula de ensino religioso. Antes de começar a aula, não se esqueçam de registrar a vossa presença no Google Classroom fazendo as atividades obrigatórias. Caso você não tenha acesso à internet, entregue a atividade impressa no dia da entrega da merenda na escola. Bom, então vamos começar a aula. Nesta aula, veremos a diferença conceitual entre a matriz oriental e a matriz ocidental e acompanharemos os princípios éticos e valores morais em algumas religiões e filosofias de vida da matriz oriental. Princípios éticos e valores morais. Aqui nós temos, os 5 símbolos das religiões de matriz oriental. A primeira do hinduísmo, a segunda do budismo, a terceira do confucionismo, a quarta do taoísmo e a quinta do shintoísmo. Nós vamos ver cada uma dessas religiões aqui. O objetivo desta aula é demonstrar como os princípios éticos e valores morais existentes na matriz oriental se diferenciam da matriz ocidental, bem como mostrar como a religiosidade, os cultos e as noções de Deus é diferente para os povos e culturas orientais. Vamos ver bem uma grande diferença entre o que, de certa forma, é uma cultura ocidental e uma cultura oriental. Há uma certa diferença na transmissão da vossa religiosidade. Na visão ocidental, na visão histórica, o Ocidente, a visão linear da história, isto é, a história tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia terminará. Então existe aquela ideia de que existe o fim do mundo e a ideia de que existe a criação do mundo até o fim do mundo. Isso no Ocidente. No Oriente, a visão cíclica da história, isto é, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura da eternidade em eternidade. Então, passa-se um ciclo e recomeça novamente esse ciclo. Basicamente, o Oriente é uma outra visão histórica que se tem. No conceito de Deus, o Ocidente, Deus é o Criador. Ele é todo-poderoso, é o único no monoteísmo. A crença num único Deus é tipicamente ocidental. Então, no Ocidente, a maior parte das religiões acredita na existência de um único Deus. Já no Oriente, o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, ou com uma força impessoal, ou que conecta tudo, ou simplesmente não existe a concepção de um ser divino. Pode estar ligado a todos os seres da natureza, ou pode ser a não existência dele. Na noção de humanidade, o Ocidente há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus, em vez de se sujeitar à vontade de Deus, como aconteceu lá no paraíso, onde Adão pecou por querer ser maior que Deus, comer o fruto proibido por querer ser maior que Deus. E isso criou a ideia do pecado. Já no Oriente, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. O próprio homem pode se transformar em Deus, através da sua meditação, através da sua religiosidade e na sua prática religiosa. Na questão da salvação, o Ocidente, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte, o céu e o inferno. Isso é o que existe dentro do conceito do Ocidente. No Oriente, a salvação é se libertar do eterno ciclo de reencarnações da alma e do curso da ação. A graça vem por meio de atos de sacrifício ou conhecimento místico. Então, seria aquela ideia de que o ser está sempre reencarnando. Não existe a concepção de céu e inferno, mas existe a concepção de que ele vai atingir um grau de evolução, a partir desse karmas de evoluções que vão ocorrendo. Na ética, que é o que nos cabe aqui desta aula, no Ocidente, o fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Então, ele tem que buscar Deus para se libertar do pecado e da maldade. Já no Oriente, os ideais são a passividade e a fuga do mundo. Não se preocupar com problemas, viver na tranquilidade e na simplicidade. É a ideia da fuga, É não se preocupar com os problemas, é não, usar o pensamento para as preocupações futuras.
O Oriente tenta fugir das suas dificuldades. Então, essa é uma fuga perante a uma concepção ética. É aquela ideia do silêncio, né? A pessoa fica em silêncio para não falar aquilo que deve ser falado, e isso pode provocar uma certa preocupação. Com relação ao culto, que é muito parecido também, nós temos no Ocidente aquela ideia do orar, do pregar, do louvar e do rezar. Já no Oriente, a meditação e o sacrifício. Essas duas situações aqui são iguais, só que numa situação você tem a pessoa que reza, que louva a Deus, e o outro você tem a ideia da concentração, da meditação, do sacrifício, né? Tem os dois princípios, essas duas situações aí. Então vamos agora aos conhecimentos. Com relação à diferença da ética do Oriente e do Ocidente, é correto afirmar, letra A, as duas têm a noção de que Deus punirá o homem diante do pecado cometido? Letra B, no Oriente, o homem se preocupa em agradar os deuses para conseguir a salvação? Letra C, no Oriente é a passividade e a fuga do mundo, enquanto no Ocidente é obedecer a Deus e abandonar o pecado? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula. Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, colocaram certinho no caderno, anotaram lá as perguntas e as respostas? Vamos então à resposta correta da questão. Vou ler de novo para vocês. Com relação à diferença da ética do Oriente e do Ocidente, é correto afirmar, letra A, as duas têm a noção de que Deus punirá o homem diante do pecado cometido? Letra B, no Oriente, o homem se preocupa em agradar os deuses para conseguir a salvação?
Letra C. No Oriente é a passividade e a fuga do mundo, enquanto no Ocidente é obedecer a Deus e abandonar o pecado? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam? É a letra C. No Oriente é a passividade e a fuga do mundo, enquanto no Ocidente é obedecer a Deus e abandonar o pecado. Então é nesse sentido que está aquilo que eu falei sobre o conceito de ética, né? Porque as outras não, porque as duas têm a noção de que Deus punirá o homem diante do pecado. Como eu falei para vocês, né? Não existe a concepção certa de Deus no Oriente. No Oriente, o homem se preocupa em agradar os deuses para conseguir a salvação? Não. O que eu tinha falado, que para se conseguir a salvação, ele tem que tentar buscar a fuga do ciclo de reencarnações. Não é? E não seriam todas as alternativas corretas. Não é? Então, vamos continuar a aula. O hinduísmo, né, que seria uma das tradições existentes dentro do conceito do Oriente. Segundo os hinduístas, o que a pessoa faz é mais importante do que aquilo que ela acredita. O costume correto é mais importante do que o conteúdo religioso. A lei ou a ética comum, chamada Dharma, significa que todas as pessoas têm responsabilidades com a sua família, sua casta, grupo social, ou a comunidade como um todo, e que essas responsabilidades, desde o nascimento, variam de um indiano para outro, ou seja, estaria relacionado à tradição. Então, todo indiano que pratica a sua lei correta, vive dentro da sua própria casta, dentro do seu grupo social, e que organiza-se nesta ética, basicamente é aquele que vai levar, de fato, certo a sua religiosidade dentro do hinduísmo. Tá? Desta forma, o que é bom para um não é necessariamente bom para outro. A boa moral consiste em adotar os preceitos e deveres de sua própria casta, classe social da qual pertence. Então, cabe a sua tarefa. Né? Todo o hindu que faz a sua tarefa de uma maneira correta, respeitando o outro e fazendo dentro da sua própria classe social, ele está agindo corretamente dentro da sua religiosidade. Na ética budista, já muda um pouco a situação. Tá? Quando Buda alcançou a iluminação, depois de um longo período de meditação, o deus Brahma, que era o deus do hinduísmo, né, o criador do mundo, foi até ele e lhe pediu que levasse seus ensinamentos para outras pessoas. E mais uma vez, Buda sentiu compaixão pelos humanos e por todos os seres vivos. Contemplou o mundo com o olhar de Buda e decidiu abrir o portão da eternidade para quem quisesse ouvir. Buda decidiu se tornar o guia do ser humano. Na realidade, todos nós podemos um dia se tornar um Buda, se nós praticarmos a prática da iluminação. Então, Buda, na realidade, significa um estado de espírito em que o ser humano consegue alcançar. Tá? Na ética budista, a vida de Buda é um exemplo de como se comportar eticamente. A compaixão e o amor são centrais na ética budista. Não só ações, mas também os sentimentos e os afetos são importantes. A caridade que fazemos não apenas afeta os outros, mas contribui para enobrecer o nosso próprio caráter. Então, o próprio Buda tem que ter a prática da caridade, tem que ter a prática da compaixão com o outro. Então, isso é uma das formas de se buscar, de fato, a ética dentro do budismo. Tá? O exercício do próprio caráter. Né? Então, aqui nós temos 5 regras, que seriam basicamente 5 mandamentos existentes dentro do budismo. Tá? Para a vida diária, o budismo tem 5 regras de conduta. A primeira, não fazer mal a nenhuma criatura viva. Isso incluindo até os insetos. Né? Qualquer ser vivo não pode ser maltratado, né, nem machucado. Não tomar aquilo que não lhe foi dado, ou seja, não roubar pertences dos outros. Né? É muito feio fazer esse tipo de situação. Não se comportar de modo irresponsável nos prazeres do amor. Saber amar as pessoas com respeito. Não falar falsidade, não mentir
para as pessoas. Isso é uma coisa que também tem dentro das outras religiões, inclusive no cristianismo, né? E não beber álcool e drogas, porque a pessoa que abusa desses tipos de coisa, né, acaba não se comportando de uma maneira ética. Então, a ética budista, essa regra de conduta, costuma ser chamada de 5 mandamentos. Porém, o budismo não reconhece nenhum ser superior capaz de dar ordem à humanidade sobre como viver. Assim, as regras não dizer farás isso ou não farás aquilo, elas são formuladas da seguinte maneira: tentarei ensinar a mim mesmo a não fazer mal a nenhuma criatura viva. Então, é a prática de si mesmo, né? A prática do seu interior, de que faz com que a pessoa reconheça do que ela é capaz de contribuir para a humanidade. Então, vamos agora às atividades desta parte do conteúdo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Na primeira questão, a lei ética hinduísta é chamada de Dharma. Significa que todas as pessoas têm responsabilidades com a família ou o grupo social. Segunda alternativa, a vida de Buda é um exemplo ético. A compaixão e o amor são centrais na ética budista. Terceira questão, um dos 5 mandamentos budistas é não fazer mal a nenhuma criatura viva. E a última questão, o budismo não reconhece nenhum ser superior capaz de dar ordem à humanidade. Tá? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões, copiaram lá certinho no caderno as perguntas alternativas e as respostas? Vamos então à questão que nós estamos vendo aqui. Marque V para verdadeiro e F para falso. A lei ética hinduísta é chamada de Dharma. Significa que todas as pessoas têm responsabilidades com a família e o grupo social? Segunda alternativa, a vida de Buda é um exemplo ético. A compaixão e o amor são centrais na ética budista? Terceira questão, um dos 5 mandamentos budistas é não fazer mal a nenhuma criatura viva? E a última questão, o budismo não reconhece nenhum ser superior capaz de dar ordem à humanidade. Qual que vocês responderam, pessoal? Todas elas estão verdadeiras, né? Não tem nenhuma falsa dentro dessa questão, tá? Tanto a lei a primeira como a segunda, todas elas obedecem tanto o budismo, né, no sentido de com os preceitos aqui dos mandamentos, como as questões da ordem ética do hinduísmo, que é seguir a sua própria conduta social. Né? Vamos então agora a outra parte da aula, que fala das religiões do Extremo Oriente. Né? Eu falei um pouco do Oriente, de 2 religiões que surgiram na Índia. Aqui são religiões que surgiram no Japão e na China, principalmente na China, que seria o período mais do Extremo Oriente. Né? A religião uma das mais chinesas que nós temos seria o confucionismo. Tá? Uma das ideias fundamentais de Confúcio, que seria o fundador dessa religião, era que a natureza e o universo estão em harmonia e que isso deve se aplicar também ao homem. Para este fim, Confúcio adotou alguns antigos conhecimentos chineses e moldou seu próprio pensamento. O Tao é a harmonia predominante no universo. Em outras palavras, o relacionamento bom e equilibrado entre todas as coisas. Então ele vai dizer que existe um princípio no universo que é o Tao e que ele dá ordem ao mundo. E ele tenta organizar este Tao, esse princípio, né, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, dentro do contexto do seu pensamento da época em que ele estava em sociedade. Ele tenta organizar na sociedade organizada politicamente. Tá? Como assim? Confúcio via o homem como naturalmente bom e pensava que todo mal brota da falta de conhecimento. Aqui já tinha um exemplo educativo. Né? A educação, portanto, implica transmitir os conhecimentos corretos. O lugar do indivíduo na sociedade é regulado por 5 relações, entre o senhor e o servo, que no sentido atual nós entendemos como patrão e o empregado, entre pai e filho, né? Entre mais velho e mais jovem, entre homens e mulheres, entre amigos e amigos. Então, é a relação entre um e outro que se dá dentro desse contexto, né? Dentro de uma sociedade onde você tem mais do que um indivíduo vivendo. Né? Isso significa que o soberano deve ser bom e o servo deve ser leal, que o pai deve ser amoroso e o filho respeitador. Uma ideia também ligada ao culto dos antepassados, né? Você respeitar o seu pai, o seu avô, os seus tios, existe toda essa questão aqui também. Que o homem deve ser justo com a sua mulher e a mulher deve respeitar o seu marido, o seu homem, né? a pessoa com qual ela vive junto. Ou seja, as ideias mais importantes para Confúcio era a piedade, a fidelidade, o respeito e a referência. Né? Respeito é uma coisa que eu venho falando nas últimas aulas para vocês também. Né? E nós vamos ter também uma outra religião, além do confucionismo, da qual ele teve a influência, que é o taoísmo. O taoísmo implica passividade e não atividade, ou seja, para um sábio taoísta, a ação mais importante é a não ação. Isso influenciou a vida comunitária. Enquanto Confúcio desejava educar o homem por meio do conhecimento, Lao Tse, que é o fundador do taoísmo, preferia que as pessoas permanecessem ingênuas e simples como uma criança. Né? Aquela ideia de que tem um ditado popular que diz que a ignorância é uma bênção. Né? Enquanto Confúcio, discípulo de Lao Tse, queria regras e sistemas fixos de política, Lao Tse acreditava que o homem
deveria intervir o mínimo possível no desenrolar natural dos fatos, pois para Lao Tse, em sua doutrina do taoísmo, quanto mais leis e mandamentos existirem, mais ladrões e bandidos haverá, diz em seu livro, no Tao Te Ching, né? E hoje nós temos uma sociedade, né, em que basicamente tem muitas leis e que existem muitas dessas situações aí. Uma coisa muito antiga, mas está mostrando na sua atualidade. O estado ideal de Lao Tse era, de fato, a pequena comunidade, a aldeia ou a cidade pequena, que existia já nos tempos antigos. Ali as pessoas tinham vivido em paz e contentamento, sem interesses de guerrear contra seus vizinhos, como fizeram mais tarde as províncias chinesas. A caridade não faz sentido para o taoísta, né? Mas ele tem uma boa vontade, sem limites para com todos os outros, sejam eles bons ou maus. Ou seja, você tem que saber respeitar as pessoas na sua simplicidade, na sua ingenuidade, no respeito, naquela convivência comum, né? Então é aquela sociedade bem pequena, onde você respeita as pessoas, né? Nos vilarejos, nas pequenas comunidades, onde todo mundo tem um bem comum em que se distribui, né? Então vamos agora ao quiz. Com relação ao confucionismo, é correto afirmar, letra A natureza e o universo estão em harmonia, isso se aplica também ao homem? Letra B, Confúcio adotou alguns antigos conhecimentos chineses e criou o seu próprio conhecimento? Letra C, para Confúcio, todo mal brota da falta de conhecimento? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para você responder e em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, fizeram certinho no caderno, copiaram as alternativas e as respostas? Vamos lá. Com relação ao confucionismo, é correto afirmar, letra A natureza e o universo estão em harmonia, isso se aplica também ao homem? Letra B. Confúcio adotou alguns antigos conhecimentos chineses e criou o seu próprio conhecimento? Letra C. Para Confúcio, todo mal brota da falta de conhecimento? Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam, pessoal? É a letra D. Todas as alternativas estão corretas, né? Tanto a A, quanto a B, quanto a C, né, estão dentro do contexto do confucionismo, como eu falei para vocês. Tá? Vamos à quarta questão. Com relação ao taoísmo, é correto afirmar, letra A, Confúcio foi influenciado por Lao Tse e criou o taoísmo? Letra B, Lao Tse, fundador do taoísmo, preferia que as pessoas permanecessem simples e ingênuas como criança? Letra C, Lao Tse queria regras e sistemas fixos de política para o homem? Ou letra D, nenhuma das alternativas está correta? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam a questão certinho lá no caderno? Fizeram lá as questões? Vamos lá, então. Com relação ao taoísmo, é correto afirmar, letra A, Confúcio foi influenciado por Lao Tse e criou o taoísmo? Letra B, Lao Tse, fundador do taoísmo, preferia que as pessoas permanecessem simples e ingênuas como criança? Letra C, Lao Tse queria regras e sistemas fixos de política para o homem? Ou letra D, nenhuma das alternativas? Qual que vocês responderam, pessoal? É a letra B. Lao Tse, fundador do taoísmo, preferia que as pessoas permanecessem simples e ingênuas como uma criança, como eu falei. Ele queria que as pessoas vivessem na ignorância e dentro de uma aldeia pequena, ou seja, numa pequena comunidade onde as pessoas podiam viver na simplicidade. Não com sistemas de regras e leis fixas, mas com um sistema de coisas assim mais fáceis de convivência, né? O que está errado na questão 1 é que Confúcio foi influenciador do Lao Tse e criou o taoísmo. Na realidade, foi o próprio Lao Tse que criou o taoísmo e que influenciou o Confúcio. Né? Então, a letra A não seria a correta. A letra C, Lao Tse queria regras e sistemas fixos de política para o homem. Não, porque ele queria aquela comunidade simples e não um sistema fixo de política. Quem queria sistema fixo de política e regras era o próprio Confúcio, né? Então, nenhuma das alternativas está correta? Errado, porque estaria a letra B, que seria a alternativa correta. Bom? Shintoísmo seria a religião meio que quase oficial do Japão, tá? Então, as outras que nós vimos agora são religiões chinesas. Essa aqui é a religião que surgiu no Japão. No Japão, a antiga religião nacional era o Shintoísmo, a partir de 500 depois de Cristo. O shintoísmo enfrentou duras competições com o budismo e duas religiões acabaram por influenciar uma outra. Não é raro no Japão o uso alternado de várias religiões. Uma criança pode ser abençoada pelos deuses no ritual shintoísta e ser enterrada num ritual budista. Então ali é uma mistura de muitas religiões dentro do Japão, tanto que ele foi conhecido durante muitos anos como um laboratório religioso. Tá? A moral do shintoísmo. O homem é considerado como naturalmente bom e puro, participante da natureza dos kami. O pecado e a impureza se deve à influência maligna dos espíritos habitantes do mundo inferior. Por isso, o homem recebe dos espíritos kami um componente natural, um ideal celeste a ser seguido nesta vida. Um modelo de vivência que representa a ligação da vida humana com a divina. Muito parecida com as religiões de matriz africana, em que você tem o orixá que comanda, né, a pessoa que está aqui na vida. Ou também na questão do cristianismo, né, em que existe um anjo protetor que te guia. Então existe um espírito dentro do shintoísmo que guia o ser humano para ele fazer coisas boas e não fazer coisas más. Né? Na moral do shintoísmo, este é o maior conhecimento moral do shintoísmo, o chamado Michi, termo que significa caminho. Trata-se de um ideal de justiça e de caráter de que ninguém deve se afastar, elemento básico da vida shintoísta e do próprio culto. Michi é a obediência ao curso da natureza extrema, simplicidade e naturalidade. Ou seja, para eles existe um caminho que o homem tem que seguir, né? Tanto que o símbolo da porta, do portal do shintoísmo, é que você tem o espaço entre o divino e o espaço entre o material. Ou seja, é o caminho que o homem tem que seguir na sua conduta correta. E isso leva ele a ter uma ética moral nesse sentido, né? É ter esse Michi, que é o chamado caminho que ele tem que seguir para o chamado ideal de justiça. Tá? Então vamos agora ao quiz. Complete a frase. O conceito moral do shintoísmo é chamado de termo que significa, letra A, Michi, caminho. Letra B, Kami ou Dharma. Letra C, Tao ou Yin Yang. Ou letra D, natureza e vida. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam a questão no caderno, fizeram certinho lá, copiaram as questões e a resposta? Vamos lá, então. Complete a frase. O conceito moral do shintoísmo é chamado de termo que significa letra A, michi, caminho, letra B, kami ou dharma, letra C, Tao, o yin-yang, ou letra D, natureza e vida. Qual que vocês realmente responderam? É a letra A, né? O conceito moral do shintoísmo é chamado de michi, termo que significa caminho, o caminho que ele tem que seguir dentro desse contexto moral em que ele tem que viver, como eu acabei de falar para vocês anteriormente, né? Kami, Dharma, Kami é o ser que coordena o indivíduo no shintoísmo, né? Como se fosse um guia, tá? E o Dharma seria aquele princípio do hinduísmo, não está relacionado à religião do shintoísmo, certo? O Tao é o princípio do taoísmo, né? Que é o mesmo exemplo do yin yang, que é aquele símbolo do bem e do mal, né? O taoísmo é esse símbolo do yin e do yang, né? O bem e o mal, tá? Que é a ideia do equilíbrio. Então não está relacionado à ideia de caminho aqui a ser seguido. E a letra D, natureza e vida, né? Natureza e vida faz parte de todas as religiões ali colocadas. Então não seria basicamente esse sentido aí, bom? Retomando, nesta aula aprendemos o que são valores, princípios éticos e morais das religiões de matriz oriental, bem como a diferença cultural entre o pensamento religioso do Ocidente e do Oriente, suas tradições, seus costumes, suas regras. Então isso nos leva a crer, né, que toda aquela ideia de meditação, a ideia de prática, de buscar a ideia de reencarnações, a ideia, digamos, de que a natureza pode melhorar o ser humano, tá? Isso tudo é colocado dentro do contexto da matriz oriental, diferente da matriz ocidental, que busca, por exemplo, a salvação por um ser divino que vai salvar, que é a ideia de Jesus Cristo, que vai salvar o ser humano do pecado, das situações diferentes. Então, essa é a principal diferença, né? Uma você consegue se salvar por si próprio e a outra você precisa de alguém para lhe salvar, tá? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço a todos pela aula e até a próxima.